ECAP no rádio. Olha, a depressão na terceira idade é um problema de saúde que muitas vezes passa despercebido, mas que pode trazer consequências graves para a qualidade de vida e até para a própria sobrevivência do idoso. Mudanças de humor, isolamento, perda de interesses pelas atividades e alterações no sono ou no apetite podem ser sinais importantes. No check-up no rádio de hoje, vamos conversar sobre depressão e o risco de vida nos idosos com o médico geriatra Belísio Neto, para entender como identificar o problema, quais são os riscos e principalmente como a família e os profissionais de saúde podem ajudar. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. A depressão é comum entre os idosos? Ela é diferente da depressão em pessoas mais jovens? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes, internautas, a todos que nos veem, nos assistem, nos escutam. Satisfação, mais uma terça-feira, tá aqui para falar de um tema relevante, né? Principalmente na última semana, o risco de vida que a depressão impõe, que a depressão leva as pessoas, e principalmente eu diria os idosos. As pessoas idosas, elas têm um índice de letalidade, elas têm um índice de eficácia. Eles conseguem, depois que eles decidem fazer o ato extremo, eles, na maioria das vezes, são muito mais contundentes, é muito mais prevalente que eles consigam se suicidar. Então, a depressão, para começar, o risco de vida é sim o suicídio. No idoso, como eu falei, é um tema mais preocupante, porque a gente, primeiro que um suicídio numa pessoa jovem é uma tragédia muito mais muito mais triste, eu diria. Não sei o grau de tristeza, mas teoricamente, em virtude dos anos de vida que essa pessoa teria, há uma acessibilidade maior, há uma consternação maior. O idoso, ele não existe tanta divulgação, assim, vamos dizer, não choca tanto. Muitos deles fazem isso já porque tem muitas doenças incapacitantes, e eles têm esse sentimento de que não fica bom, de desvalia, que não serve mais para nada. A gente vai falar mais um pouquinho de como identificar isso, mas sim, é risco iminente de vida, a doença, a depressão. O idoso não está isento, pelo contrário. Você me perguntou sobre se é comum nos idosos. É comum sim a prevalência de depressão em idosos. Eu diria, não só a depressão clássica, aquela que dá com tristeza, choro fácil, sensação, falta de iniciativa, de vontade, aquela falta de energia, mas sintomas depressivos, o que a gente chama de depressão subsindrômica. Aquele paciente que ele tem vários sintomas de depressão, só não fecha o critério que é estabelecido pelos americanos, o DSM-5, um manual que orienta diagnósticos de saúde mental, mas ele tem sintomas, e aí essa incidência de sintomas que fecham depressão sai de 15%, 20% para quase 50%. Os idosos, eles experimentam sintomas depressivos, quase que metade deles. Isso os sintomas depressivos sem depressão, sem fechar o diagnóstico de depressão, eles são bem prevalentes. E estão relacionados, eles têm uma relação sim com a principal causa, aliás, com a principal preocupação, que é o risco iminente de vida, que é o suicídio. Então, idoso que está com aquela sensação, tem o diagnóstico de depressão, ou a família não conseguiu ainda identificar, porque a depressão no idoso, ela não cursa com chororô, muitas vezes, cursa com isolamento, o paciente fica mais calado, ele deixa de fazer algumas coisas que ele gostava de fazer, por exemplo, participar da missa, do culto, ele deixa de ir à feira, são sutis as diferenças. Ele cuida ali de uma idosa que cuida ali da casa, ela deixa de cuidar, tem umas galinhas, ela vai vender as galinhas. O idoso, não, vou vender esses bichos, não quero mais. Então ele perdeu o prazer de se isola. Ele não necessariamente vai estar chorando, até porque
ele não quer preocupar a família. Tem esse fato também de ele não querer preocupar a família. Então são sutis, eles apresentam de maneira sutil. E quando ele tem esses sintomas, ele tem a depressão, a família percebe, ele tem discurso do tipo, eu não sirvo mais para nada, queria que Deus me levasse, eu estou dando muito trabalho para vocês. Eu acho que mesmo que as famílias, papai, o senhor não me dá trabalho, mesmo que deem tudo que ele precisa, e às vezes o que ele precisa é tratar a doença, materialmente ele não precisa de muita coisa, então esse discurso de desvalia, de que Deus está me aguardando, era melhor ele me levar, a vida para vocês seria muito melhor se eu não existisse, que eu dou muito trabalho, eu não sirvo mais para nada. Essas frases, por mais que às vezes passem despercebidas, e no primeiro momento a família, é porque ele tá querendo chamar atenção, não, mamãe, a gente cuida de tudo pro senhor, para a senhora, tá tomando os remédios, tem muita gente pior. Não, esse discurso no paciente que é assim, potencialmente tem um transtorno depressivo, é um discurso preocupante. Os idosos, eu estou aqui buscando trazer mais para a questão do idoso. No adulto jovem são outros os discursos, né? Mas no idoso é esse que ele não serve mais para nada, que ele está dando muito trabalho, sensação de desvalência, a família tem que prestar atenção, além de estar atento nesses sintomas sutis da depressão, de não perder a vontade, tá isolado, calado, nem sempre, muitas vezes apresenta choro fácil, se emocionando com facilidade, coisa que antes não fazia. E a gente tem que perceber e uma orientação que a gente também diz às famílias para definir, olha, ele começou com isso desde quando? Assim, quando era mais novo era assim, porque a depressão ela pode ser confundida com demência, sabe, Marcos? Por mais que a gente demência, Alzheimer, esquecimento e depressão é choro, quadros depressivos, quando eles abrem na terceira idade, abrem depois dos 60 anos, que a gente chama de depressão tardia, boa parte das vezes essa depressão é uma manifestação de uma demência, de um Alzheimer, por exemplo. Então a depressão ela pode ser a manifestação inicial. O idoso não era irritado e de uma hora para outra ele está muito irritado, ele está muito sem paciência, com qualquer coisinha ele fica sentido, como eles dizem. Nós aqui do sertão dizemos, ele chora, ou ele se amou, ele fica calado, não quer mais falar com ninguém. Antes ele não era assim. Tudo bem, ele tá com sintomas depressivos, mas por trás pode ter uma demência. Então se confunde também, a família tem que estar atenta a isso, não espere só o esquecimento, não. E a depressão também ela coloca em risco de vida o indivíduo idoso, não só dele cometer o ato do suicídio, mas também dele descompensar outras doenças. Um idoso que, por exemplo, é cardiopata grave, ele precisa tomar medicamentos regularmente, em horários corretos, ele tem que se cuidar do ponto de vista da alimentação, ele tem que se cuidar do ponto de vista de atividade física, de se movimentar, de consultas regulares, sempre estar presente fazendo exames. Esse idoso, quando ele tem depressão, tudo fica mais difícil. Ele eu não vou me alimentar, desse jeito. Eu vejo outras pessoas, ele tem outra visão, ele tem uma percepção de realidade totalmente alterada. Ele vê sempre pelo outro lado. Eu vou fazer essa dieta aqui, já tô velho, eu vou morrer, ele tanto com depressão, ele faz isso aí ele morre da descompensação cardíaca. Esse monte de remédio, eu vou tirar aqui uns que não tomam esse monte de remédio, e aí ele morre por causa que ele parou de tomar os remédios interna. Então a depressão ela também pode matar por vias indiretas. O paciente não adere a certos tratamentos e aí ele descompensa. Ele para tomar insulina, eu vou parar essa insulina, isso não serve, só uma injeção, é muito comum eles não aderirem. Isso é um risco de vida que a gente, como no início colocamos aqui. Então chamar a atenção, alertar, meu papel aqui
é de prestar esse serviço nesse momento que da semana passada para cá, a gente teve tragédias aqui na cidade e no estado todo. Foram muitas notícias de pessoas que sucumbiram pela depressão. E meu papel é alertar aqui as pessoas, principalmente as pessoas que são idosas, as pessoas que têm pessoas idosas, que é quem mais pode observar, as pessoas que têm familiares, para prestar atenção. Sintoma, não minimizar, identificar e buscar ajuda. Belísio, muitas pessoas acreditam que tristeza faz parte do envelhecimento. Isso é um mito ou realmente isso é verdade? Tristeza faz parte de qualquer idade. Uma criança, quando você não dá uma coisa que ela quer, ela fica triste. Um adulto jovem, quando o time dele perde, ele fica triste, né? Um exemplo do futebol, idoso do mesmo jeito. Então, depressão ou tristeza não necessariamente é depressão. Agora, aquela tristeza que se repete ele fica triste por vários motivos diferentes. Ela dura mais de 2 semanas. A maior parte do tempo do dia ele está com esse humor negativo, depressivo, com sintomas depressivos. Isso não é normal, não. Aí não é normal da idade. Logicamente que o idoso ele tem fatores de risco, ele tem eu diria que coisas da vida que facilitam, predispõem mais, porque a depressão ela tem um componente genético. Se você ter na família pessoas que já tiveram depressão, você tem um risco maior. Ela tem um componente eu diria estrutural. Se você fizer um exame, vai ter áreas do cérebro alteradas em pessoas que têm depressão, mas tem os fatores de risco externos, e os idosos eles têm muito fator de risco externo. Eu falei antes das doenças crônicas. O paciente que tem muita doença crônica, ele tem um fator de risco a mais. Isso aumenta 2 a 3 vezes a mais o risco dele ter de depressão. Dor crônica, por exemplo. Ter dor todo dia, aquilo é um fator de risco para ter depressão, coisa que em regra, o adulto jovem tem bem menos dor crônica, doenças crônico-degenerativas em geral, não só a dor, mas diabetes, hipertensão, outras doenças são fatores de riscos a mais. Lutos, a pessoa idosa, ela passa por lutos com mais frequência. Uma criança, ela vê bem menos gente da faixa etária dela, vê quase ninguém. O adulto jovem vê muito pouca gente da mesma faixa etária, amigos dela faleceram. O idoso, ele passa por perdas familiares, irmãos, primos, amigos, o próprio cônjuge, e isso é fator de risco para eles. Mais um fator de risco a mais. Ele tem perdas, e a perda do cônjuge ela é um fator de risco bem interessante. Assim, o idoso, quando ele perde o companheiro ou a companheira, ele se a família não tiver cuidado de identificar, esse luto pode se transformar numa depressão. Esses dias até atendi uma pessoa, agricultor ativo, trabalha na zona rural. A gente já tratou a doença, mas todo dia acordava, ia para o curral e tal, e perdeu a esposa. De uma hora para outra, passou uns dias o luto, e ele começou ia sempre à missa, deixou de ir à missa. Ele tinha o hábito de sair aos domingos para conversar com os amigos. No sábado era domingo para ir na feira conversar, deixou de ir à feira. A família começou a perceber que ele vendeu os animais que ele tinha, e ele parou as atividades no curral, começou a se isolar, e começou com essa conversa que eu estava dizendo, não, já está na minha hora, já vivi demais. E aí foi quando trouxeram para a consulta semana passada isso. Então, foi tudo aquilo que eu disse, estava seguindo aquela trilha da tragédia, né? Daquilo que desvalia, perdeu a esposa sem sentido, e a gente tratou, e ele hoje voltou a viver como ele vivia antes, idoso, ativo, fazendo suas coisas. Isso não acontece só na pessoa que não tem doença, não. Tem aquele paciente também que viveu há umas 2 semanas. Eu tenho uma paciente muito querida que vive com os filhos, já está adaptada a isso. O esposo já faleceu há muitos anos.
Só que com o passar do tempo, as doenças crônico-degenerativas foram diminuindo a independência, a autonomia dela. Ela ficou mais limitada, dependendo cada vez mais dos filhos levarem ela para um determinado local. E isso foi fazendo com que ela perdesse, perdesse vontade, iniciativa, perdesse prazer em fazer as coisas. Foi levando a um quadro naturalmente de depressão, e ela foi ela é tratada disso, só que nos últimos meses ela começou com essas frases de eu já tomo muito remédio, não tenho esperança de ficar boa, estou dando muito trabalho a meus filhos, eles têm uma vida em função de mim, então assim, a gente identificou que ela estava sofrendo. Então, assim, 2 exemplos que talvez os ouvintes, os internautas que estejam aí do outro lado, conheçam pessoas dessa mesma forma. Eu falei de um idoso independente, rígido, que perdeu a esposa, fator de risco. Outra paciente que as doenças crônicas foram limitando e ela entrou, mas tem vários outros fatores de risco, aposentadoria não planejada, aposentadoria abrupta, isso leva a alcoolismo, a outras doenças. Então, há outras consequências, inclusive a depressão. Então, tá atento que os idosos, eles têm fatores, contexto diferente, ele tem fatores de riscos adicionais para se somar à genética, se somar a alterações estruturais no cérebro e desencadear depressão. Tem pergunta no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia. Oi. A minha mãe tem 82 anos e ela era bem esperta, fazia ainda comer tudo, mas agora não faz mais. Ou ela vê só ou deitada, então sentada, cabeça baixa. Aí ela diz, no corpo chega aqui, ela diz, velho, só presta pra ir pra aquele canto. Aí eu digo até assim, levanta a cabeça, mulher, brincando com ela. Desse jeito. Aí teve uns tempos que ela não queria comer, mas ela agora, graças a Deus, tá comendo. Ela não queria comer de jeito nenhum. E eu tô beleza. Esse é o perfil de quem está precisando de ajuda o quanto antes. Ela relatou que a mãe deixou de fazer as coisas, pelo que eu entendi, que fazia antes, e além disso, com o discurso de que velho só precisa, como foi que ela disse? O lugar. Ir para aquele canto. Só precisa ir para aquele canto. Esse é o discurso que mais preocupa, assim, essas frases que ele diz no dia a dia soltas. E a família, assim, muitas vezes, como ela diz, não, levanta essa cabeça, tentando ajudar, mas a forma correta de ajudar, na maioria das vezes, é você ali ouvir mais do que tentar com um conselho. Por que tá assim? Ouvir sem julgar, sem dizer, não, mulher, é por isso que a senhora tá assim, é porque seu neto tá fazendo isso, é porque a senhora só se preocupa com fulano e tal. Evitar julgamento, ouvir, tentar colocar essa pessoa numa rotina de convivência social melhor, para calçada, procurar um grupo de idosos, visitar amigos, familiares, tentar colocar num convívio, inclusive dentro de casa, tentar conversar mais com essa pessoa, mas buscar ajuda, Marcos. Esse é o tipo de discurso assim que a gente não pode deixar passar, levar para ajuda, buscar auxílio profissional, que essa pessoa tem que ser investigada se isso é um discurso apenas, mas se torna repetitivo, até que se prove o contrário, tem uma depressão, porque ela tem todos aqueles sintomas, não estou dizendo que ela tem, não, estou dando diagnóstico pelo rádio, não, mas o relato dela nos sugere fortemente que ela precise de ajuda, e uma das hipóteses que a gente tem que pensar, sem dúvida, é a depressão, embora ela não tenha relatado que ela viva chorando pelos cantos, se lamentando, nada disso. Ela simplesmente parou de fazer as coisas dela e tá com esse discurso de que velho tem que ir para aquele lugar. Tô beleza, obrigado por sua participação, até a próxima terça-feira. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.